Hoje é um dia, né, de novidades. A Valentina chegou na sala, tcharam! Quando a gente viu, gente, ela tava com a roupinha colocada certinho pela primeira vez. Porque coloca do avesso, coloca ao contrário. E ela tava muito feliz. Quando a gente olhou, nós falamos parabéns, fizemos a maior festa para ela. Eu coloquei sozinha, olha! E nós ficamos muito felizes, que foi um progresso. Fez parte de um processo que ela estava tentando e ela conseguiu. E todo pai, mãe, fica feliz com o progresso do filho. Mas a gente vendo isso nela, a gente ficou feliz, mas nós nunca forçamos ela a fazer aquilo que ela não estava preparada. Para vocês entenderem, Valentina começou a falar com 6 meses de idade. Pensa, tudo. Ela começou, mamãe, papá, papá. E começou a desenvolver, com 1 ano essa criança falava assim, que você ficava, não sei se você teve, provavelmente a maioria não, de conversar com ela, ela bate o papo, ela desenvolve uma conversa. É dela, ela tem 3 anos. Só que por outro lado, ela foi andar com 1 ano e quase 4 meses. Ela era a única que engatinhava nas igrejas. E todo mundo andando, criancinha de 8 meses correndo, eu assim. Mas as crianças não falavam como ela. Mas ela, engatinhando, falando, engatinhando. Foi um processo. E a gente não forçou isso. Porque tudo é fase. Cada um tem um momento, tem um ritmo. E isso se aplica à nossa vida, com Deus. A nossa caminhada com Deus é por etapas. É fase por fase, progresso por progresso. Uns mais rápidos, outros mais lentos. E assim como nós não ficávamos forçando ela a algo que a gente sabia que ainda não era chegado o momento dela, Deus, ele entende a gente, ele sabe quando nós estamos preparados para progredir. Ele não nos impõe. Mas isso não é desculpa para a gente cruzar o braço e falar, Deus me entende, eu não estou preparada. Deus está te sinalizando, progrida, avance, e você está assim, ai, Deus me entende, eu não estou preparada. Se você está ouvindo, é sinal que você está, sim, na fase de avançar. E às vezes a gente progride em algumas áreas, tem progresso em algumas áreas, mas em outras não. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela estava revoltada com ela mesma. Ela falou assim, eu estou cansada de mim mesma. Eu não aguento mais ter esse jeito, esse temperamento. Ai, eu não aguento, eu não consigo mudar. Só que eu listei para ela muitas mudanças que eu já vi. Eu fiz uma lista de progresso para ela, que eu já vi que ela progrediu. O problema é que a gente olha somente para aquilo que a gente não conseguiu vencer ainda. Então você fica olhando só para aquilo e você não consegue ver o que já mudou em você. A Valentina, gente, ela tentou. Ela tentou. Ela ficou todos os dias, mãe me ajuda, mamãe me ajuda. Enfiava errado. E eu tentava ajudar, não, mas eu faço, não, mas pedindo minha ajuda todos os dias. Por isso, ela conseguiu. Então, todos nós temos, eu tenho áreas que eu tenho que colocar todo dia diante de Deus e falar, eu preciso progredir. Mas eu tenho uma lista de coisas que eu já progredi ao longo desses anos na caminhada com Jesus. Mas a gente tem que colocar aquela área que a gente tem problema, que a gente não consegue, que a gente ainda não saiu do lugar, todo dia pedir ajuda, assim como a Valentina pedia. E ela tentava todos os dias colocar a roupa sozinha. Claro que eu falava, ela tentava, ela pedia minha ajuda, mas ela queria colocar sozinha. Até que hoje ela não se cabia e nós também ficamos muito felizes com esse progresso. Então, a gente tem que olhar para nós temos que olhar para nós e dizer, olha, fazer uma lista, eu já progredi nisso, glórias a Deus por isso, porque sem a ajuda dele a gente não consegue. Sem a minha ajuda seria mais difícil para ela, porque eu eu ia dando os conselhos, faz assim, vira assim, coloca assim.
Sem ele a gente não consegue. Então a gente lista aquilo que nós já mudamos. E aquilo que nós não conseguimos ainda, nós temos que todo dia colocar diante do Senhor. Deus, me ajuda a progredir nisso. E a gente, quando fica feliz que a gente conseguiu avançar, a gente tem que ficar feliz com a gente e com o próximo. A gente tem que olhar para o próximo e ficar feliz que ele está progredindo. Sabe por quê? Na época que a Valentina era menorzinha, e ela avançando e falando, aí eu comentava assim, hoje ela falou mais uma palavra. Aí vinham as pessoas que ficavam perto de nós e falavam assim, mas ela está andando? Hoje eu contava algum desenvolvimento, mas ela já tirou a fralda? Aí você fica assim. E muitos de nós fazemos isso com as pessoas à nossa volta. Com o marido, ai, meu marido, só pela graça, não muda, não aguento. Mas será que ele não mudou? Será que não tem nada nele? Amor, você mudou muito, tá? Não é, eu tô falando maridos. Mas será, gente? Claro que acontece com a gente isso. Tem muitas coisas que eu falo demais, progrediu demais, mas tem coisas que ele, eu não preciso apontar para ele. Ó, essa área aí você precisa, vai lá pedir. Ele sabe. As pessoas, elas sabem. Uma coisa é você ajudá-la a enxergar. Outra coisa é você fazer igual faziam comigo na época da Valentina. Ai, eu progredi em tal área, mas e a outra, como é que tá? E aquela lá que você não consegue? Ao invés de ficar feliz, não, que legal, meu, ai, que gostoso, glória a Deus, vamos lá. Aí a pessoa vai falar, só falta tal, tal e tal. Aí você fala, não, mas você vai conseguir. Né? Com a esposa, ai, minha mulher, ai, mas será, gente, que não mudou nada? Com o nosso próximo, esse que está sentado do seu lado, que você convive, o irmão na fé, a irmã na fé. Aí você fala, nossa, essa pessoa, pelo amor de Deus, essa pessoa nem parece, vai na igreja, vai no encontro, ora, jejua, mas olha, mas será? Eu olho para os 22 da equipe, tem muitas coisas que eles progrediram. Primeiro a gente fala que progrediu, e eles sabem, não sou eu, eles sabem aquilo que eles precisam colocar diante de Deus todos os dias. E Deus quer isso, que a gente dependa dele em todas as maneiras, porque ele quer nos ver, ele fica feliz, alegria, meu coração pulava, o dele pulava. Deus também fica feliz com o nosso progresso. Mas tem um alerta para a gente terminar. Hoje, ela ficou feliz, almoçou, comeu a borboleta, quem está assistindo não vai entender, mas é um prato de borboleta lindo que eu fiz, que eu consegui fazer com a graça de Deus. Ela comeu. Aí, gente, descemos, eu moro num condomínio, fui pegar na mão dela pra gente atravessar para ir até o carro, ela falou, não preciso mais. Não preciso mais. Eu falei, hã? É que eu já sou grande. Eu já pus minha roupa sozinha, mãe. Eu já comi a borboleta. Eu sou grande. E não queria dar mão pra mim, porque ela já cresceu, ela já é grande. Ai, como a gente é assim. A gente progride um pouquinho e já não quer mais dar a mão. Deixa, Deus. Eu vou sozinha, não preciso mais. Só que assim, o perigo tá ali, né? Filha, aqui é muito... Quando a mamãe sempre fala, os carros ali é muito movimento de carro. Deus é a mesma coisa, ele tá vendo os riscos, tá assim, olha, você pode progredir, mas você não solta da minha mão, não. Eu quero caminhar com você. E eu falei isso pra ela, filha, a mamãe tem que você... Mas eu cresci, você é pequenininha. Eu não sou, não, ela falava. Gente, ela se acha grande porque ela tá progredindo. Mas no carro nós tivemos uma boa conversa com ela, explicamos o risco e que ela cresceu em algumas áreas. Filha, você cresceu, você progrediu, mas você ainda não pode andar sozinha, com as próprias pernas. Solta, livre, leve e solta. E assim Deus é com a gente. Ele quer que a gente ande com Ele, progredindo, caminhando, mas de mãos dadas com Ele. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência dessa importância de aconselhar. Tanto é que para Timóteo, o filho dele na fé, ele era o pai na fé de Timóteo. Ele manda, ele escreve uma carta, eu quero encerrar lendo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Ele dizendo para Timóteo, seja diligente nessas coisas. Que coisas?
Coisas que ele tinha que fazer, os dons que ele tinha que... Dons dados por Deus, a leitura da palavra. Timóteo era pregador, então que ele tinha que se firmar, que fazer aquilo que era proposto para ele. Então seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ele sabe como progredir, como Timóteo poderia progredir. Se ficasse firme com Deus, de mão dada, ali na palavra, fazendo o que ele foi chamado para fazer, se dedicando àquilo. Então o Pai quer que você cresça, que você progrida, que você tenha progresso, mas que você caminhe junto com Ele. Assim como eu quero que a Valentina, cada dia mais progrida, que ela cresça, que ela se desenvolva, mas eu nunca quero que ela ache que ela não tem mais a gente para caminhar com ela. Eu quero caminhar com ela. Mesmo ela tendo família, ela crescendo, eu quero que ela sempre olhe para mim e saiba, a minha mãe tem conselho para me dar, a minha mãe pode me ajudar. Eu quero ficar de mão dada com a minha mãe. Paulo estava longe de Timóteo, então ele escreveu uma carta. Eu quero que a minha filha sempre peça conselhos para mim, mas que ela nunca caminhe sem estar de mão dadas com o Pai. Amém, gente? Amém. Aplauda ele em nome de Jesus.